Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Alan César, médico cardiologista, e hoje nós vamos conversar sobre hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta, né? O que é pressão alta? Pressão alta é uma condição, é uma doença, tá? Crônica, ou seja, não tem cura, que é caracterizada pela manutenção dos níveis de pressão arterial acima do que a gente considera como normal, tá? Quais são essas medidas? Bom, existe aí um mito, né, que pressão alta é só aquela pressão que é 12 por 8. Não, não é isso. Essa é a pressão considerada ótima, tá? Mas nós consideramos como pressão normal a pressão que vai até 14 por 9, né? Então, a pressão arterial sistólica, que é a máxima, até 14, e a diastólica, que é a mínima, até 9, né? Ou 90, tá certo? Quando você tem pacientes, pessoas que mantêm a maior parte das suas medidas acima do 14 por 9, você pode dizer que esse paciente tem uma hipertensão arterial sistêmica, tá? Qual que é a causa da hipertensão arterial? Bom, 90% dos pacientes hipertensos são hipertensos por questões genéticas, ou seja, você tem um pai, uma mãe, um irmão, uma avó que já trazem a doença na parte genética e você acaba nascendo, ou seja, você acaba sendo predisposto a ter a doença, tá? E os outros 10% têm hipertensão por questões secundárias, por outras doenças que causam alteração na pressão arterial, tá certo? Vale lembrar que hipertensão arterial é uma doença assintomática. Pois é, assintomática. Prestar atenção, muitos pacientes chegam em consultório dizendo: doutor, tô com dor na nuca, doutor, dor de cabeça, doutor, tá formigando, minha pressão tá alta, etc. Não tem nada a ver com hipertensão, tá? Então vamos tirar esse mito da cabeça. Hipertensão arterial não vai dar qualquer tipo de sintoma, é uma doença assintomática. Grande parte das pessoas, dos pacientes, tem hipertensão e não sabem e acabam descobrindo sem querer numa consulta, numa avaliação, etc. Tá ok? Como que nós fazemos então o diagnóstico de hipertensão? O diagnóstico é feito através de medidas de pressão que podem ser feitas em consultório, tá? Quando você nota que a pressão do paciente por algumas vezes vem se mostrando acima do 14 por 9. Você pode fazer um acompanhamento em casa, né, desde que você tenha um aparelho de pressão adequado, de uma marca boa, em que esse paciente faz às vezes uma monitorização residencial para a gente, traz para a gente em consultório várias medidas, tá? Ou através do exame chamado MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, né, em que você fica com um aparelhinho de pressão durante 24 horas, ele a cada 20, 30 minutos vai medir sua pressão e ele grava todas essas medidas, joga num gráfico e nós vamos saber qual que é a porcentagem de medidas que está dentro e fora da normalidade. É importante lembrar que a gente não vê simplesmente as medidas durante o dia, nós vemos também as medidas durante a noite, isso é importante, tá? O mapa traz muita coisa pra gente. É um exame chato, é um exame que incomoda, mas é um exame que é bastante importante no diagnóstico de hipertensão, tá certo? Bom, diagnostiquei hipertensão. Vi que eu tenho hipertensão, fiz um mapa, fiz a minha monitorização, passei em consulta e o meu médico disse que eu tenho hipertensão. Como é que eu trato isso? Bom, primeiro, modificação de estilo de vida, tá? Então o paciente tem que tirar sal da alimentação ou diminuir muito o sal, né? Diminuir os níveis de estresse, passar a praticar atividade física, então deixar o sedentarismo, né? Perder peso, né? Seriam as 4 coisas principais, mais importantes com relação à mudança de hábito de vida, tá certo? Quando a gente fala em exercício, vale lembrar que é pelo menos 3 vezes por semana, uma atividade aeróbica, caminhada, corrida, natação, bicicleta, com uma duração mínima de 30 minutos, tá? Para você deixar de ser sedentário. Perder peso também é extremamente importante, na verdade as duas coisas estão muito ligadas, tá? E existe o tratamento medicamentoso, que é você, quando o médico avalia a sua pressão, vê o que é melhor para você e vê qual é a melhor medicação, tá?
A nossa tendência hoje em dia qual é? Não é simplesmente você medir para manter níveis de pressóricos abaixo do 14/9. A gente tem que lembrar que a hipertensão de longa data, né, a longo prazo, ela causa problemas em alguns órgãos, coração, cérebro e rins, principalmente. Tá? Então, quando eu vou tratar a sua hipertensão, eu não quero somente manter suas medidas mais baixas, eu quero manter medida baixa, mas eu quero proteger esses órgãos que sofrem. Tá? Então, existem algumas classes de drogas que nós entramos como primeira linha, como primeira escolha para o tratamento da hipertensão, e a partir daí nós vamos avaliar o paciente. Né? Vamos ver se aquela droga que eu entrei foi suficiente, aquela dosagem que eu entrei foi suficiente. E se não foi a primeira droga, se houver necessidade, nós manejamos dosagens, ou entramos com medicações um pouco mais potentes. Podemos aí associar outras classes de droga também, porque lembrar que a hipertensão ela não tem um mecanismo só de surgimento, né? Você tem vários mecanismos, então as diferentes classes de drogas vão atuar nessas diferentes posições aí de causas da hipertensão, tá bom? Então, é importante lembrar que se você é hipertenso, você tem que tratar de forma contínua, ela não tem cura, ela tem controle, você vai tomar para o resto da vida, tá certo? Você tem que seguir as orientações do seu médico cardiologista, do seu médico clínico, tá certo? Fazer acompanhamento normalmente ambulatorial, como os meus pacientes eu faço a cada 6 meses, desde que estejam bem controlados. Tá? Nós fazemos aí a cada 6 meses exames de laboratório, pelo menos um eletrocardiograma, mas numa avaliação inicial eu acho importante nós utilizarmos e darmos uma avaliada na parte geral cardíaca, então normalmente eu peço laboratório, teste ergométrico, ecocardiograma para a gente ter um geral, né, e saber toda a condição cardiológica do paciente, tá certo? Então, vamos frisar de novo, doença crônica, tratamento contínuo, doença sem sintomas e que precisa ser muito, muito bem tratada, tá? E eu não quero só manter seus níveis pressóricos normais, mas eu quero proteger os órgãos que sofrem com a hipertensão, tá bom? Então, até a próxima e vamos conversar aí sobre outros assuntos. Até mais!